Paz seja convosco, está começando mais um programa da Secretaria Estadual de Missões. Estamos aqui, eu, Pastor Marcos, hoje especial Operação Gideão, né, pastor? Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, então, bom dia, né? Bom dia. Rafael, estamos aqui com a pastora Mirna, Isso, né? Bom dia, da pastor. cidade de Portão, também da pastora Elis, da cidade de Sapiranga. E mais uma matéria que nós vamos botar no ar aí da nossa Secretaria de Missões, exaltando também esse trabalho da Operação Gideão. Queria começar convidando a pastora Elisa a dar a sua saudação, o seu bom dia. Paz seja convosco, né? Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, né? É um grande prazer estar aqui, né? Fico muito feliz mesmo. Pastora Mirna. Bom dia, né? Paz a todos. E é um prazer, né, poder falar dessa operação tão maravilhosa, né? E viver esse tempo, a gente esperou tanto por isso e hoje está vivendo essa realidade, é muito bom, né? É uma alegria muito grande. E, então eu queria começar essa, vamos dizer, uma entrevista a esse programa, né? Perguntando para a pastora Elis. Eu sou militar, né? Eu sou do Exército, então eu tenho sempre uma questão meio assim, de antiguidade, vamos dizer assim. Como a pastora foi consagrada, uma das primeiras da Operação Gideão, né? É a terceira, né? Foi a terceira. Eu não pude estar presente. Alguns eu estive presente, não pude estar presente. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, pastora. Quanto tempo a senhora está no ministério já, credenciada? Credenciada fazem mais ou menos, eu creio que uns 17 anos, mais ou menos, né? Onde que a senhora congregava na época, trabalhava na época? Em Novo Hamburgo, na quadrangular de Novo Hamburgo, né? Então, já sou quadrangular 23 anos, né? É uma benção, assim, né? E ali, Deus me chamou para esse ministério maravilhoso, né? Então, já faz um bom tempinho. Bom tempo já de credenciado. E a senhora, pastora Mirna, quanto tempo a senhora tem de credenciado já? De credenciado, a gente estava tentando lembrar aqui, né, quanto tempo. Eu acho que desde 2006, se não me falha a memória, 2006 eu acho credenciada, né? Mas como eu vim de uma família, né, de pastores, o meu pai, pastor Benítez, ele fundou, né, um dos fundadores da Igreja Quadrangular. Até o Rafael, né, já entrevistou, né, o pai, sabe da história. Então, vindo de uma família missionária, desde que tu nasce, também tu é missionário, né, Acaba junto. sendo, né? Vem no sangue, né? Mas, pastora Mirna, já que a senhora falou sobre seu pai, sobre esse tempo, né? E a gente sabe, falamos da outra vez, né? Quando a gente é o obreiro credenciado, principalmente quando é braço direito ali do pai, da mãe, ou do pastor, né? Quais as funções que a senhora exercia na igreja antes da Operação Gideão? Ou exerceu, no caso, né? Sim. Eu, há muito tempo, desde que eu peguei a credencial, até antes, né? Porque tu dá uma resposta antes. Sempre foi como pastor auxiliar, né? Dos meus pais, da pastora Nazaré, do pastor Benítez. E eu trabalhei muito tempo à frente da liderança, são 7 anos, 6, 7 anos, como líderes de jovens, né? Líder de jovens, né? Da nossa sede em Cachoeirinha. Então, eu trabalhava, né, como auxiliar, mais focada na parte ali dos jovens mesmo. Então, era auxílio toda a igreja, mas principalmente com os jovens. Trabalhava mais com jovens mesmo. Sim. E a senhora, pastora? Quantas ou quais? Porque a gente, às vezes, é o porteiro. A gente tudo, né? Corre para todo lado para ajudar ali. Nosso intuito é esse. Agora me veio a memória que a obreira mesmo foram 13 anos, né? 13 anos, agora me lembrei, né? Porque agora, há pouco tempo tivemos uma formatura em Novo Hamburgo e daí me recordei da época que eu também me formei. Então, há 23 anos atrás, mais ou menos, eu fui a primeira diaconisa uniformizada da Quadrangular em Novo Hamburgo, do bairro Rincão. Então, ali começou, né? Comecei como diaconisa, cuidando da igreja, depois do grupo de mulheres, e vim numa crescente, fazendo todas os serviços, secretaria, grupo de mulheres, louvor, adolescentes, e fazendo tudo que tinha para fazer, eu acho que eu passei. Tudo aprendizado, né? Tudo no tempo de Deus. Não imaginava eu que era um propósito, né? Aprender tudo para depois aplicar. Amém.
E, pastora, e qual quando a senhora participou da primeira etapa da Operação Gideão, né, que foi a primeira etapa de entrevistas e perguntas, e saber os anseios de cada obreiro dentro da sua região, dentro da sua igreja, né, qual a sensação da senhora passar na primeira etapa e depois ser chamada, ou receber a mensagem, olha, você foi chamado para a segunda etapa, você foi aprovado na primeira etapa. Qual a sensação que a senhora teve naquele momento? O que passou na cabeça? Um pouco de dúvida, né? Vamos falar sinceramente, assim, claro. Né? Porque eu não sabia da Operação Gideão, né? Porque eu não estava na primeira reunião do mês que teve, eu não estava. E, de repente, eu recebi uma mensagem pelo telefone para responder o questionário. E eu respondi, né? Eu respondi pelo WhatsApp e fui selecionada. E eu fiquei assim, mas será que é o meu momento? Porque já faziam 13 anos que eu tinha me formado. Um bom tempo, né? Então, será que é agora esse tempo? E fiquei colocando assim no meu coração e não falei para ninguém. E fui fazendo todas as etapas. E quando chegou a segunda etapa, quando o pastor Solon ministrou, para mim foi grandioso, porque aconteceu algo incrível. Porque neste período, na IEQ de Novo Hamburgo, eu trabalhava como obreira, né? E estava o pastor, né, o reverendo Clairton, ele tinha selecionado os obreiros para ir ministrar nas congregações e nas igrejas. E qual foi a minha missão? Pregar sobre Gideão. Quando eu cheguei na segunda etapa lá de Porto Alegre, sobre quem que o pastor Solon estava falando? Sobre Gideão. Eu disse, então era para mim mesmo. Confirmou. Confirmou realmente. E a senhora, pastora Mirna? O que passou? Qual o sentimento? O meu sentimento foi de resposta. Porque no final de 2021, foi no início de 2022, né, que a Operação Gideão foi lançada. No final de 2021, as mulheres da minha família, nós fazemos o Cura pela Palavra entre nós. E foi a primeira vez que eu falei, acho que foi sobre sonhos, que era que a gente estava estudando. E eu falei a primeira vez que eu queria ser pastora titular de uma igreja. Até então, para mim, estava cômodo eu estar lá, né, com os meus pais, auxiliando. E quando foi no início, que foi lançado já a primeira etapa, eu já assinalei. Você deseja ser pastora titular, né, em alguma cidade que não tem quadrangular? E eu já vi como resposta de Deus, sabe, pastor? Então, para mim, foi Deus falando comigo. E realmente, cada etapa que foi colocada, cada palavra que o pastor Solon, ele falava, porque o sentimento foi esse, a gente chegar lá, meio que na dúvida se era mesmo Deus falando conosco. E chegava lá o pastor Solon, através da pregação, era a voz de Deus. Então, aquilo acabava tirando as dúvidas que a gente tinha chegando lá. E cada etapa que vinha antecedia de algo que Deus ele tinha me falado. Então, foi porta atrás de porta sendo aberto. Então, muitas pessoas, né, fizeram essa seleção. E bem como a pastora falou, chega um tempo que tu fica tanto tempo como pastor auxiliar, que tu fica pensando, eu tô habilitada, né? É o meu momento. Então, para mim, foi resposta mesmo. Óbvio que dá um receio, né? De agora chegou a minha vez. Mas como a Operação Gideão, para nós, para mim, pelo menos, foi como um abraço para os obreiros. Porque a gente não foi simplesmente, vai e faz, mas foi auxiliado em cada etapa para ver, realmente é isso, e a gente foi direcionado. Então, eu me senti também direcionada por Deus, né, através da operação, para viver esse momento, né, que hoje eu vivo como pastora, né, titular de uma igreja. Isso é tremendo, né, pastor Rafael? A gente ouvir isso aí, saber como Deus ele cuida de cada detalhe, né? Cada detalhe, cada data marcada. Talvez muitas pessoas
não conseguiram ir na primeira chamada, mas receberam essa mensagem, como foi o caso do pastor Mariano, se não me engano também foi assim. E aí na hora já Deus falou através de uma mensagem, é a tua hora, vai, te abraça, te gruda. Mas é benção. E aí usa o grande homem de Deus, que é o nosso presidente estadual, para trazer uma palavra que vem com uma flecha direto ao coração. E essa flecha vem direto do alto, do Senhor. Toda a preparação para a operação também, Deus direcionou tremendamente. Nasceu no coração do Senhor, nós cremos, né? E o pastor Paulo foi usado para conseguir montar essa estratégia junto com o conselho e chegar até onde hoje nós estamos, né? Pastoreando uma igreja. E a pergunta ápice, vamos dizer assim, e hoje, pastora Elis, a experiência, como é que está sendo a experiência de agora estar à frente? Agora a responsabilidade é nossa. Eu estou à frente de uma obra também, uma igreja, agora a responsabilidade é minha, que a gente falou isso, eu achei tremendo essa conexão que a gente conversou com os pastores, sobre quando eu era pastor auxiliar, quando eu era líder lá de um departamento, de algum grupo da igreja, eu tomava certas atitudes e talvez não fosse a melhor no momento, mas eu tinha quem me socorresse, o meu pastor. Ó, pastor, não deu certo lá exatamente como eu tinha planejado. Aí o pastor ia lá e consertava. Agora é o contrário. O que antes era pedra, agora é a vidraça. Agora não tem para quem correr. Claro, o nosso superintendente muitas vezes nos auxilia, mas tem certas coisas que ele vai dizer, ó, pastor, essa ovelha é tua, esse rebanho é teu, vai ter que... Agora os outros que vão procurar. Né? Exatamente. Agora os outros, ó, pastora, não deu legal, a senhora é minha pastora, vai lá. Como é que está sendo essa experiência agora, lidar diretamente? Olha, antes de tudo, eu quero dizer uma coisa, que o pastor Paulo, ele foi um homem tremendamente usado por Deus, porque ele deu voz a quem não tinha voz. Amém. Sabe? Então, é essa questão, né? Antes tu só opinava, né? Agora tu tem a responsabilidade de cuidar, de guiar. Então, eu tomo muito, muito, muito a palavra de Gideão, né? Então, o que o Senhor ia estar sempre junto com ele, né? Eu me coloco sempre como um instrumento de Deus. A obra é dele, né? Então, eu me coloco como um instrumento de Deus. Mas a responsabilidade... Eu vou te dizer que a sensação, ela é grandiosa, ela é maravilhosa, assim, porque tu olha tudo, assim, num contexto, tu não toma mais atitudes, assim, sem pensar. Tu sempre se orienta com Deus, né? Então, tu tem mais afinidade, né? Mais intimidade. Tu sempre vai olhar para tudo, né? Então, a sensação, ela é... O trabalho, ele é árduo, mas ele é gratificante. Ele é muito gratificante. Quando tu vê o resultado. Às vezes o resultado não é como a gente quer, mas tu entende que é a vontade de Deus, que tu é apenas um canal, sabe? Então, eu sempre me coloco como um instrumento de Deus, né? E sabendo que assim como o Gideão, que tinha que ir para a missão, que ele se achava pequeno, eu também sou um instrumento de Deus pequeno, mas é ele que me faz forte. Então, se a senhora tivesse que botar uma palavra, seria gratidão? Gratidão. Amém. E coragem. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força, uma força que ele sabe que é essa força, né, pastora? E a senhora, pastora Mirna, qual é a experiência? Como é que está sendo essa experiência? Agora está à frente. Teve muito tempo lá, papai e mamãe. Sim. Agora tem o Senhor. É bem o direcionamento agora, é bem diferente... Quando tu tá à frente de um trabalho, eu não tinha entendido ainda como é que seria, mas sempre que eu conversava com os pastores, eles falavam sobre uma unção que vinha. E realmente é uma tranquilidade que Deus dá, porque assim como a gente veio na operação, teve cada etapa, né, pra gente chegar até aqui, não que eu esteja completamente preparada, mas foi preparando para aquilo que a gente está vivendo hoje. E hoje, a minha realidade lá está sendo, assim, de direcionamento direto de Deus, pastor. Porque também, ao longo desse tempo, lógico, né, vivendo com uma família pastoral, eu já vivia isso.
né, muito a igreja 24 horas, tanto administrativamente quanto, né, ali a igreja, a vida da igreja em si. Mas estar à frente agora, eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Mas no dia 10 de julho do ano passado, 3 dias antes do meu aniversário, semana que vem é meu aniversário, né? Eu estava na cidade de Portão, só que eu não sabia ainda que eu iria ser pastora lá. Era um desejo do meu coração, né? E eu fui lá e pedi a Deus aquela cidade. Não só, né, aquela igreja, a igreja local, mas foi a cidade que eu pedi a Deus. Então, para mim, é viver um sonho, aquilo ali. Porque eu pedi isso a Deus e Ele me deu. Então, é um presente também de Deus para mim, né? Eu me emociono porque cada experiência que eu tenho vivido nessa igreja, eu sei que é Deus colocando à frente. E segunda-feira eu me mudei para Portão, porque eu sei que é importante, né, a gente estar perto ali, próximo ao rebanho. E Deus, ele tem respondido de uma maneira que nem eu imaginava. De eu chegar lá, e alguns pastores também já pegaram igrejas na mesma situação, tu reabrindo uma igreja, né, novamente. E eles diziam assim, olha, nos primeiros cultos era eu e a minha família. Aí eu pensei, nossa, então nos meus primeiros cultos vai ser eu e Deus, né? Minha família? A minha família ali continua em Cachoeirinha, né? Em Gravataí. E então vai ser eu. Mas Deus tem respondido assim diariamente em cada culto. E eu nunca, desde que essa obra foi reaberta, eu nunca fiz um culto, só eu. Então, Deus já mandou assim. Então, tem sido uma experiência maravilhosa mesmo, a realização de um sonho, pastor. Tá vivendo esse tempo assim de igreja. A igreja reabriu dia 27 do mês passado, fez um mês. Então, Deus, ele tem dado resposta diariamente. Eu tenho vivido isso, né? Diariamente. O nome seria, então, um sonho? É um sonho. A realização de um sonho. Assim, que eu inventei, você não tinha no nosso... Mas um nome, né? É tremendo, né? Essa experiência, realmente, ela é maravilhosa. Então, nós estamos aqui com a pastora Elis, da 6ª IEQ Sapiranga, né? Região 2 de Sapiranga, 2ª região. E a pastora Mirna, da IEQ Portão, que pertence à região de São Leopoldo. Sim. Eu então pediria agora para a pastora Elis usar esse espaço para fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Fique à vontade, pastora. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? A minha família, porque Deus não é um Deus de confusão. Ele tocou no coração do meu esposo e da minha família, dos meus filhos, né? E segundo lugar, né? Esse foi só o primeiro, né? Terceiro, no caso. Eu quero agradecer ao pastor Paulo Carvalho. Ao pastor Paulo Carvalho, que me deu muita bronca, mas também me ensinou muito bem, né? Eu comecei lá como diaconisa e fui vindo, fui trabalhando junto com ele, fazíamos muito evento para pagar o aluguel da igreja, então passamos dificuldades, mas também foi crescendo e eu me aprimorei. E quero agradecer aos pastores também, que ao longo desses 23 anos de quadrangular foram me moldando, porque foi necessário que cada pastor pudesse passar pela minha vida e deixasse a sua marca em mim, um ensinamento em mim, né? O pastor reverendo Clairton Valgas, né? A pastora Raquel, o pastor Marcelo, a pastora Lu, minha amiga Lu, então a pastora Maria Luísa. Então, foram muitas pessoas que passaram pela minha vida e cada um deixou um pedacinho do seu ministério em mim. E isso, cada dificuldade, eu fico pensando assim, mas eu aprendi como fazer isso. Então, me traz à memória quando eu tenho alguma dificuldade. Então, tudo vai se encaixando, vai indo para o seu lugar. E eu sou grata a Deus por isso.
E quero agradecer ao pessoal lá da Sexta IEQ, aquele povo que tem nos acolhido tão bem, tão maravilhosamente, porque a igreja, vou dizer agora, ela tem 9 meses, né? Então está nascendo, porque antes ela era uma congregação. O bebezinho está se formando, né? Então hoje eles estão conhecendo a igreja quadrangular, porque aquele povo tinha lá a congregação, eles não sabiam o que é ter uma igreja quadrangular. Tanto é que eles não conheciam nem Porto Alegre. Então, à medida que a gente vai trazendo o povo, eles estão tendo a dimensão do que é o evangelho quadrangular. E a gente tem se esforçado para levar eles nos eventos, levando na nossa sede de Sapiranga. Então, tem aberto os olhos, a visão das pessoas assim, para uma nova realidade. E agradeço também a um dia, agora em memória, né, a pastora Selvina, no caso, que é a sogra do pastor João Zimmer de Sapiranga, né, que abriu um ponto de pregação lá debaixo de uma árvore, na casa de uma irmã lá, e aquilo ali hoje é uma igreja, né? Então, alguém se doou para que outros, né, ela plantou e outros vão colher no futuro. E assim tem sido uma bênção. A senhora também passou por essa experiência bem complicada agora lá, e que nós estávamos conversando, que serviu para crescimento também, serviu para a união daquele povo lá, né, pastora? Que benção é isso, né? O interessante, né, não lhe cortando, né? Claro, um dia eu fui no ETMQ ter um ensinamento com a pastora Andressa, né? E lá a gente pegou as cartas para onde que a gente ia orar pelaquela região. Era sobre missões, né? E eu peguei justamente, né, uma carta que era para uma região ribeirinha. Uma região ribeirinha. E aonde eu estou? Numa região ribeirinha. Nas margens do Rio dos Sinos, né? Nos banhados ao redor. Quando eu vou para a igreja, são plantações de arroz. É uma zona totalmente rural, né? Não é de difícil acesso, né? Mas quando tem enchente, somente com barco. Então, não tem outra saída, né? Orou, então, Deus respondeu. Respondeu. Amém. Então, Deus cumpre. Tu vai orar pelos ribeirinhos? Então, vai para lá. Não precisa ir para a África. Nós temos aqui. Não precisa no Amazonas, né? Não. Tem aqui mesmo. Pastora Mirna, por favor, fique à vontade. Bom, eu fiz até aqui uma colinha, né? Para não esquecer de ninguém, de repente eu esqueça, né? Porque ao longo desse período, né, de Operação Gideão, eu fui muito, né, ajudada e continuo sendo ajudada, né? Mas, primeiramente, né, a minha inspiração para viver o que eu estou vivendo hoje é em resposta a todo o trabalho que meu pai, né, meus pais e o meu pai fez, né, como missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eu queria responder a essa história. Eu queria, né, dar continuidade àquilo que ele começou. Então, essa história vem de berço. Então, a minha mãe, minha família, todos me apoiaram muito para viver e continuam me apoiando para eu viver, né, tudo isso que eu tenho vivido. Hoje, todos os meus irmãos, meus cunhados, minha cunhada, são obreiros da Quadrangular, todos credenciados, né? E em nome de Jesus, em breve, todos vão estar à frente de uma obra quadrangular. Então, né, tem uma família já que é chamada para isso. A vida do pastor Solon também, né, por direcionar com as palavras. A pastora Lúcia, que foi muito importante, assim, como intercessora, mas ela teve uma participação nessa reabertura, não só em intercessão, mas em aconselhamento mesmo, e lá também, e agir, né? Ela disse assim, para mim, ela estava conversando, né, comigo e com a mãe, ela mandou me dizer, olha, porque quando nós fomos lá pegar as chaves, não tinha água nem luz, porque não tinha a numeração da igreja, então deveria passar todo por um processo. E a igreja não se abria, e a pastora Lúcia, ela deu uma palavra, assim, de direcionamento. Ela diz, olha, com luz ou sem luz, é bom que tu abra. E mediante isso, eu abri a igreja,
Logo em seguida veio a primeira pessoa ali que eu fiz um atendimento sem luz, sem água, mas com a igreja de portas abertas. E é uma irmã que eu já vou marcar o batismo dela. Aleluia. Né? Ela se converteu. A primeira pessoa que eu atendi hoje, né? Essa semana retrasada decidiu pelo batismo. Então, é uma resposta de Deus, né? Ao direcionamento que Deus deu. Então, a pastora Lúcia, ela foi, assim, uma mulher tremendamente usada por Deus para, né, a reabertura, para eu realmente dar o pontapé inicial ali, né? Pastor Paulo César, né? Que nos preparou para isso. A Operação Gideão, até para os obreiros que estão pensando, de repente, em... será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que não é? Eu também fui com essa dúvida. E lá na Operação Gideão, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Quando eu cheguei no retiro, eu me senti, assim, acolhida. Eu disse, então é assim, eu não vou ser simplesmente largada. E vindo o projeto inteiro, né? Olha, quando tu for, vai a equipe, agradecer a equipe do ETMQ também, que hoje o trabalho que eu faço com as pessoas que eu tenho lá na igreja, na posse, né, na reabertura, que foi posse também da igreja, tinham 75 pessoas. Vieram pessoas da igreja sede de Cachoeirinha, né, a minha antiga igreja, mas vieram 25 pessoas da cidade de Portão visitando. Então, foi um trabalho que em uma semana a equipe do ETMQ, junto, né, com a Olaria de Deus também, né, que vieram missionários que são chamados, né, da Olaria de Deus. Glória a Deus. Que tiveram todo esse processo, né, ali de evangelismo na volta. Foi tão bem aceito o evangelismo, né, lá na cidade, que a gente não conseguiu sair muito de perto da igreja, porque a comunidade recebeu muito bem. Então, de 109 casas visitadas, 53 aceitaram as visitas. Mais ou menos 20 pessoas aceitaram Jesus. Então, eu até ando aqui, né, para os missionários, né, para os pastores que vão chegar. Eu ando aqui com o endereço que eles me deixaram. Eu faço a visita novamente. Os lugares que aceitaram visita e eles não conseguiram chegar, eu estou chegando, estou indo em casas lá, visitando. Eu disse, os missionários estiveram aqui. Eu sou a pastora da Igreja Quadrangular. São pessoas que eu estou conseguindo visitar e estão indo à igreja. Amém. Através, né, do projeto da Operação Gideão, né? E do projeto ETMQ. E a igreja, ela estava com um processo ali meio entroncado e o deputado, ele usou da sua influência, né, que ele tem no meio político e conseguiu a numeração ali para a igreja e conseguimos ligar água, luz. Na minha posse, né, ali na igreja, o prefeito da cidade compareceu, né, junto com o líder da equipe do ETMQ e mais o meu pai. Nós fomos convidar o prefeito da cidade. Logo ele conseguiu ligar a água ali da igreja. Então, ali eu fui muito abraçada. Estou sendo abraçada, né, ali pela cidade. Agradecer, né, o superintendente, né, o pastor Clairton Valgas, que foi lá me dar posse, né, deu toda a ajuda, está dando suporte ali para a igreja. E também a igreja sede de Cachoeirinha, porque eu ainda não tenho, né, pessoas ali para fazer o louvor, né? Então, todo domingo vai alguém lá da igreja sede de Cachoeirinha dar esse auxílio, né, tocar louvor até ter o pessoal da igreja ali participando, né? E agora, esse um mês, a igreja está tomando forma como igreja. Os irmãos já estão, né, interagindo entre eles, então não tem como não agradecer essa igreja que hoje a gente está vivendo como família. Ontem, a irmã Cirlei, eu já chamo irmã, né, porque ela vai se batizar. Foi aniversário dela. E eu já fiz ali uma festinha surpresa para ela. Então, a gente está vivendo esse tempo muito bom, mas eu sei que, né, eu estou agradecendo essas pessoas, eu vou continuar agradecendo, né, a minha família que me dá todo o suporte. E hoje eu tenho nessa cidade
uma família que Deus me deu. Então, é muita gente que eu sei que ainda eu irei agradecer, né? Porque é uma história que só está no início e que Deus, ele tá à frente. É benção. Amém. Então, passar a palavra para o nosso pastor Rafael, o homem das comunicações aqui, né? Agradecendo a presença de todos, né? E que seja cada vez mais bênção. Quero ter a oportunidade. Nenhuma das duas eu consegui estar na posse, porque eu estava em outra missão, né? Que a Secretaria de Missões, graças a Deus, ela está bem imbuída em muitas áreas. A ETM, a Olaria de Deus, a Operação Gideão. E vem mais novidades por aí, em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero estar visitando, estar conhecendo, estar participando, no possível for, né? Agora quero agradecer também, né, que o pastor logo se prontificou, né, em me auxiliar se eu precisasse de alguma coisa, porque como nós tivemos a enchente, né, então foi atingido quase a maioria das casas lá na região e graças a Deus o povo lá foi bem participativo, foi né? Tremendo. Eu liguei para a pastora perguntando se ela precisava de alguma coisa que a gente pudesse ajudar e tal, assim. Pastor, ora por nós, que o resto do povo está se abraçando, os outros pastores da área ali, quero né? agradecer ao pastor Mariano, O pastor Mariano, que também é do Projeto Gideão, né? A pastora Valquíria, né? Então, ainda fomos buscar colchões, roupas lá na cidade de Parobé. Uma benção. Glória a Deus. Amém. Pastor Rafael. Amém. Então, também agradeço. É muito bom sempre ouvir histórias de pessoas que não desistem, né? E que passam pelo processo, né? É incrível que cada vez que a gente conversa com alguém da Operação Gideão, sempre fala do processo, né? Ninguém pulou o processo. Todo mundo passou por processo. E assim é na nossa vida, né? Então, realmente é muito bom ouvir essa história de vocês. Não sabia que tu era filha do pastor Benítez. Não, a minha, né? Mas foi benção demais quando eu conversei com ele, assim, as histórias sobrenaturais, pastor. Tremendo. Tremendo mesmo. E tem que dar resposta, né? A tudo isso que já foi na região feito. lá, conversando com o pastor e com a pastora. Foi interessante que eles foram, a gente estava na igreja, ele ia de manhã lá, a pastora ia de manhã, a pastora Nazaré, né? E bem curiosa para saber como é que ia ser, como é que cada passo, cada etapa, foi tremendo. Né? E depois convivendo com eles nos dias ali a gente teve. Depois ia conhecer a pastora Mirna. Uma coisa muito interessante, né? Que o primeiro retiro que eu fiz de mulheres foi com quem? Com a pastora Nazaré. E ela me entregou uma palavra. Ela disse, através de ti, muitas mulheres se salvarão. Amém. Uma palavra profética. Né? Tudo em família, né? E a Operação Gideão acabou se tornando também uma família, né? Hoje eu tô na mesma região, né? Na região de São Léo tá a pastora Emanuele, né? Que veio da operação, a né? Dawson Bar ali. Isso. Então a gente, eu fiz, eu participei dos 2 retiros que tiveram, Isso né? eu ia perguntar agora, pastora Mirna e pastora Elis. Perdão, pastor. Mas para vocês, foi importante aquele treinamento? Foi demais. Essencial, foi tremendo. Foi o selar de Deus. Tá, foi o selar de Deus. Foi muito importante, porque no primeiro a gente vai assim se perguntando como é que vai ser. Porque a gente fica, né, com dúvidas, fica até com medo. E lá a gente teve todo o direcionamento. Então, fui no primeiro me perguntando, meu Deus, como é que vai ser? No segundo, eu ainda não tinha recebido as chaves da igreja. Que aí eu pude ver o testemunho, né, dos gideonitas que já tiveram, né, ali a posse. E aquilo ali gerou uma fé no meu coração. Eu disse, ai, glórias a Deus, se deles deram certo, vai dar certo para mim também. Então, dá até uma força pra gente, né? Amém. Então, né, eu quero convidar também vocês que estão acompanhando aí para comentarem, compartilharem esse vídeo aí, né? Talvez, como a pastora comentou aqui, de que ela ouviu o testemunho e isso, né, fez com que a fé dela se elevasse. Talvez você compartilhando esse vídeo, você ative, né? Você eleve a fé de alguém que também tem esse desejo, né, pastor? De abrir uma obra, de assumir uma obra, né? De levar o evangelho adiante. Porque um dos pontos bem legais da Operação Gideão também é isso, né? De abrir uma obra onde ainda não existe uma obra, né? Da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nosso grito de guerra, ele fala muito. É pelo Senhor
e pelas pelas almas. É verdade. Há muitas almas que precisam ser alcançadas. E a Operação Gideão está entrando em territórios, né? Eu tenho no coração de trazer pastores que estão mais longe, um pouco que está mais difícil, né? Tipo lá em Chapada, que a gente abriu. Mas vamos... É isso aí. Tem que fazer um novo folderzinho, aquele com as cidades aonde não tem, que agora um monte de cidades já tem a IEQ, né? Marcar isso aí, pastor. Para não marcarem, né, minha cidade, que eu, em nome de Jesus, vou abrir muitos quadrangulares ali na cidade de Portão. Em nome de Não Jesus. importa o tempo, né? O tempo, ele é de Deus, O tempo né? pertence a Deus. O sonho que as verdade. pessoas têm, às vezes ficam guardado, mas Deus sabe o tempo certo. O tempo certo. As portas do inferno não prevalecerão. Mas Exatamente. por quê? Porque a gente está avançando. Pastor Rafael, eu falei isso agora, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não prevalecerão mesmo. Não prevaleceram, porque Amém. entrou água em todas as casas lá e na porta da igreja não entrou. Tava de barco na porta da igreja, mas a água não entrou. Recebendo os irmãos. É verdade. Glória a Deus. E também, né, pastor? Só lembrando das redes sociais da Secretaria Estadual de Missões aí. Siga no Instagram, sem RS. E cada projeto da Secretaria também tem a sua conta no Instagram. Tem a Operação Gideão, tem ETMQ e a Aularia de Deus. E em breve aí, os próximos projetos aí da Secretaria. Temos nosso Congresso Estadual de É Missões. verdade. Não podemos esquecer, em agosto agora vai ser Vai ser tremendo. bênção, né? Teremos a Tava presença aí agora de uma reunião, tava missionários, falando né? sobre isso, vai ser tremendo. Vai ser, eu falei mini, nem um mini, é um meio congresso internacional, porque nós vamos trazer missionários de fora, com muitos testemunhos, com muita história, com muita unção de Deus. É verdade. Então, compartilhe esse vídeo e siga a Secretaria e os seus projetos nas redes sociais. E a gente volta no próximo episódio, né, pastor? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe.